Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do simulado da prova do SAEB, que está no final da apostila MAPA, Material de Apoio para Aprendizagens para o 9º ano do ensino fundamental. Esse material foi disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais no site Se Liga na Educação. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui a correção do simulado do SAEB que está disponível na apostila do Material de Apoio Pedagógico para Aprendizagens referente ao 9º ano do ensino fundamental. O simulado está aqui no final da apostila, no final do PDF, que está disponibilizado lá no site do Se Liga na Educação, o site da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e ele tem 21 questões. Eles colocaram aqui esse gabaritozinho aqui, caso a escola vá fazer a aplicação impressa, aí facilita para os alunos marcarem, né? Na minha escola, provavelmente a gente vai fazer usando o DataShow. Pessoal, você que é aluno, que está escutando aí, está assistindo o meu vídeo, o segredo para fazer essa prova aqui do governo e qualquer outra prova que seja do governo, essas avaliações externas, o segredo é você ler primeiramente a pergunta e depois você lê o texto. Por quê? Porque aqui estão sendo avaliadas as suas habilidades de leitura. E às vezes as habilidades que vão ser cobradas não são especificamente sobre o conteúdo do texto. Algumas dessas habilidades se referem ao gênero textual, ao suporte textual, ou às vezes a pergunta é só referente ao título. Então você tem que ler primeiramente a pergunta para você saber se é necessário você ler o texto por completo ou se você pode ler apenas um trecho ou só o título, ou se basta você identificar qual que é o gênero textual em questão, para você saber qual que é o objetivo dele. Então, o segredo para você ganhar tempo, para essa prova que não ser cansativa, é você ler primeiramente as perguntas, porque aí você já vai ler os textos sabendo o que você está procurando. Na pergunta número 1 aqui, está dizendo o seguinte, ó. Esse texto trata, então, está querendo saber se você consegue identificar o assunto, o tema principal desse texto. Aí você tem essas opções aqui, ó. Que esse texto trata dos árbitros da Copa de 1970, letra B, da criação dos cartões de futebol, letra C, da história de antigos jogadores, e letra D, os jogos da Copa de 1970. Se você vier aqui, ó, e ler o título desse texto, quando foram introduzidos os cartões de futebol, aqui você já mata a charada, você já descobre qual que é a resposta dessa pergunta. Porque o texto ele tem que ter a ver com o título, né? Com certeza, o assunto do texto tem que ter alguma coisa a ver com o título dele, né? E aí, a gente analisando essas opções que tem aqui, nessa questão, será que esse texto está falando sobre os árbitros da Copa de 1970? É sobre isso que o texto está falando? Está contando quais que eram os árbitros nessa Copa, como que foi a atuação deles. Na letra B está falando aqui, ó, que o tema desse texto seria a criação dos cartões de futebol. Como é que surgiram lá o cartão vermelho, o cartão amarelo? Como que surgiram esses cartões aí no futebol? A letra C está dizendo aqui, ó, que esse texto fala sobre a história de antigos jogadores, a história de vida, né, a biografia de alguns jogadores. E a letra D está falando que esse texto fala sobre os jogos da Copa de 1970. Quem jogou contra quem ganhou, quem perdeu, quem venceu a Copa do Mundo. Então, pessoal, é mais do que óbvia a resposta. Pois se o título se chama Quando foram introduzidos os cartões de futebol, e esse título aqui ainda é uma pergunta, né? Se no título tem uma pergunta, pressupõe-se que no interior do texto, aqui no corpo do texto, essa pergunta seja respondida. Então, já que está perguntando quando foram introduzidos os cartões
de futebol, é óbvio que ao longo desse texto aqui vai ser explicado pra gente quando é que surgiu ou como que surgiram os cartões lá no futebol, certo, pessoal? Então, não precisa nem de você terminar de ler esse texto aqui para você saber que a resposta correta é essa aqui, ó. Agora, se você quiser ler o texto todo para você confirmar a sua resposta, aí tudo bem também, que você vai ter 100% de certeza que a sua resposta tá certa. Então, pessoal, já demorei até demais para responder essa pergunta fácil desse jeito, né? Tá mais do que óbvio aqui que a resposta é essa aqui, ó, tá? Marquei aqui para você, tá aparecendo na tela. Marquei de verde aqui a resposta. Vamos para número 2 agora. Conforme eu falei para vocês, a gente vai ler as perguntas e as alternativas antes de ler o texto. Então, de acordo com esse texto, no século XV, chegaram ao continente americano os... Aí tem as alternativas aqui, ó. Letra A, nativos. Letra B, índios. Letra C, europeus. E letra D, arqueólogos. Se você está no 9º ano, é porque você já estudou bastante o conteúdo de história. E você sabe que história e geografia também, né? Quando a gente fala continente americano, são as Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. E aí você sabe que aqui nesse continente, no nosso continente, quando chegaram os colonizadores, já tinha gente aqui. Aqui não estava vazio, não. Então aqui já tinha as pessoas que foram chamadas de índios, né? Depois, os indígenas. Foi utilizada aqui a palavra índios, né? Então a gente já sabe que os índios, eles não chegaram no continente americano no século XV, não. Eles já estavam aqui há muitos e muitos séculos, né? Então não pode ser a letra B a resposta dessa pergunta. Tá dizendo aqui, ó, de acordo com o texto, no século XV, chegaram ao continente americano os índios? Não, eles já estavam aqui. Quando a gente usa essa palavra aqui, ó, nativos, nativo significa que é natural de uma terra, que nasceu em uma determinada terra. Então, esses nativos aqui é a mesma coisa de índios, mesma coisa de indígenas. São as pessoas que nasceram num determinado local. Então, as pessoas que nasceram no continente americano, elas não chegaram aqui no século XV, não. Elas já estavam aqui há muitos e muitos anos. Então, não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Olha para você ver que eu nem li o texto ainda, hein? E eu já eliminei 2 alternativas aqui, ó, só lendo a pergunta e considerando aí o meu conhecimento de mundo. Aí ficaram 2 alternativas, que no século XV chegaram os europeus ou os arqueólogos. Quem fez o estudo da matéria de história de forma atenta já sabe a resposta, mas só para confirmar, eu vou fazer a leitura do texto aqui, ó. Tá falando sobre a pipoca. Como é que surgiu a pipoca? A pipoca surgiu há mais de 1000 anos na América, mas ninguém sabe ao certo como foi. Um nativo pode ter deixado grãos de milho perto do fogo e de repente, pop, pop, eles estouraram e viraram flocos brancos e fofos. Que susto! Quando os primeiros europeus chegaram ao continente americano, então nessa frase aqui, ó, tem a nossa resposta. De acordo com o texto, no século XV, chegaram ao continente americano quem? Quem foi que chegou? Aqui, ó, os europeus. Então, essa aqui que é a resposta, ó. Depois, se você continuar lendo o texto aí, você vai ver que não tem nada de arqueólogos, tá falando nada de arqueólogos aí. Vamos para a próxima. Aí eu quero chamar bastante atenção de vocês para o fato de eu nem ter lido o texto completo para descobrir essa resposta aqui. Aí, se você fizer essa leitura das perguntas e das alternativas antes, você vai conseguir fazer o mesmo. Então, vamos lá para a próxima pergunta, número 3 agora. Pode-se deduzir do texto que Bruno, quando ele fala assim, ó, deduzir, significa subentender, interpretar. Quer dizer que essa informação ela não vai estar escrita no texto, não. Não vai estar a palavra escrita lá no texto, não. Você que vai interpretar, subentender essa informação, deduzir essa informação. É o que a gente chama de ler as entrelinhas. Não está escrito, mas a gente entende. Então a gente consegue perceber algumas informações que elas extrapolam o texto. Elas não estão escritas, mas a gente lê, a gente entende, a gente subentende isso daí. Aí está dizendo o seguinte, ó.
A respeito desse Bruno aqui, ó, com base no texto, a gente deduz, a gente subentende o que sobre o Bruno? Que ele chama a atenção das meninas, que ele é mestre na arte de conquistar, que ele pode ser conquistado facilmente ou que ele tem muitos dotes intelectuais. Então essa aqui a gente vai ter que ler o texto, tá? Para entender o que está falando a respeito desse Bruno. O drama das paixões platônicas na adolescência. Bruno foi aprovado por 3 dos sentidos de Camila: a visão, olfato e audição. Por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. Matriculada na 8ª série, a garota está determinada a ganhar o gato do 3º ano do ensino médio. E para isso conta com os conselhos de Tati, uma especialista na arte da azaração. A tarefa não é simples, pois o moço só tem olhos para Lúcia, justo a maior crânio da escola. E agora o que fazer? Camila entra em dieta espartana e segue as leis da conquista elaboradas pela amiga. Então, pessoal, a respeito desse Bruno aí, ó, essa menina aqui, ó, Camila, ela gostou muito dele logo de cara. Ela gostou dele da parte visual, quando ela viu ele, ela gostou dele. Quando ela sentiu o perfume dele, ó, o olfato, ela gostou. Quando ela escutou ele conversando, a voz dele, ela gostou. Então, ela gostou dele em vários sentidos. Só que para conquistá-lo, tá falando aqui, ó, não seria uma tarefa simples. Aí ela teve que contar até com os conselhos de uma amiga dela, a Tati aqui, ó, para ela conseguir ficar com esse menino aqui. Então, pessoal, a respeito desse Bruno aqui, a gente pode deduzir que ele chama a atenção das meninas, pelo menos de uma menina. Ele chamou a atenção, né? Que essa Camila aqui ficou muito interessada nele. Então, essa letra A aqui pode ser que esteja certa. Vamos tentar eliminar as outras. Se as outras forem eliminadas, a gente marca essa letra A. Ó, o Bruno, ele é mestre na arte de conquistar? Eu não sei, mas de acordo com o que está nesse texto aqui, não falou que o Bruno sai por aí conquistando as meninas, não. É a Camila que está tentando conquistar ele. Então essa letra B aqui, ó, de acordo com o texto que a gente tem em mãos aqui, ela não tá certo, não. Então essa letra B aqui, ó, tá falando que o Bruno, ele é o conquistador. Mas aqui no texto tá falando que é a Camila que tá tentando conquistá-lo. Então não pode ser a letra B, não. Na letra C tá falando que esse Bruno pode ser conquistado facilmente. Essa aqui eu tenho certeza que tá errada, porque tá falando aqui, ó, conquistar o Bruno, a tarefa não é simples. Então ele não pode ser conquistado facilmente, não. Ele é um menino difícil. Então não pode ser nem a B nem a C. Agora, esse Bruno aí, ó, ele tem muitos dotes intelectuais, ou seja, ele é muito inteligente. Ele pode até ser, mas aqui nesse texto não tá falando isso, não tem essa informação. Não tá falando aqui que o Bruno é um rapaz muito inteligente. Tá falando que essa outra menina aqui, ó, a concorrente da Camila, a Lúcia, tá falando que essa menina Lúcia aqui é o crânio da escola, que ela é muito inteligente. Mas sobre o Bruno não tem essa informação. Então, ó, essa resposta aqui que tem na letra D, a resposta da letra C e da letra B, não tem no texto. Não tá escrito no texto, a gente não consegue subentender isso, não. Então, só sobrou a letra A. Quer dizer que esse Bruno aí, ele costuma chamar a atenção das meninas, porque ele é bonito, cheiroso e tem a voz bonita, né? Número 4 agora. Agora, pessoal, a gente tem que fazer a análise desse texto aqui, que tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, a gente tem palavra, que é a linguagem verbal, e temos imagens, símbolos, desenhos aqui, que é a linguagem não verbal. Então, você tá vendo aqui o menino tem um quadro negro aqui, uma lousa aqui atrás. Por que será, pessoal, que o quadro negro é verde, né? Tinha que chamar quadro negro, tinha que chamar quadro verde, né? Mas aí, a partir dessa imagem aqui, a gente subentende que ele tá numa escola, porque tem essa lousa aqui, esse quadro verde, quadro negro aqui. Parece que ele tá deitadinho em cima de um caderno e parece que ele tá de uniforme. Então, a gente deduz, subentende que é um aluno. E aí tem esse balãozinho aqui, ó, que todo mundo já viu isso aqui, pelo menos numa revistinha da Turma da Mônica. Esse balãozinho aqui, ó, que tem essas bolinhas, é um balão de pensamento. Então, em que ele tá pensando? Tá pensando na morte da Bezerra, aqui, ó. Onde estou mesmo? Então ele tá todo confuso. Ele tá na escola, mas parece que ele não sabe onde ele tá, não. Ele tá mais perdido do que cachorro que caiu da mudança. Aí ele tá pensando aqui, ó, em videogame, em celular, em futebol, em música, em estudar, que é bom, não tá pensando não, né?
Tá parecendo vocês, alunos? Vocês também estão se preparando para a prova do SAEB aí ou vocês estão pensando aí no mundo da Lua? E aí vem a pergunta. Nesse texto, a expressão cabeça no mundo da Lua significa que o filho... Então, não precisa nem de você ler esse parágrafozinho aqui para você entender o que é a pessoa que está com a cabeça no mundo da Lua. Porque sua mãe, sua professora, diretora, supervisora, vive falando isso para você. Ah, menina, mas você não presta atenção, você está com a cabeça no mundo da Lua? O que significa cabeça no mundo da Lua? Significa que a pessoa, né, que o aluno, que o filho dorme pouco à noite? Significa que ele é bagunceiro, que ele está disperso. Aí você tem que saber o que significa disperso, né? Disperso é distraído. Ou será que cabeça no mundo da Lua significa estar fora da sala de aula? Aí, ó, significa que o aluno, que o filho, que a criança está dispersa, está distraído, está pensando em outras coisas que não são na aula, né? Então, olha como que esse menininho aqui está distraído, tá com a cabeça lá no mundo da Lua. Ele está distraído, está disperso. Vamos para número 5 agora. Vou ler a pergunta primeiro, tá? O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é... Essa pergunta aqui, ó, eu tenho certeza que vai cair uma pergunta desse jeito aqui na prova do governo, para saber se você consegue diferenciar o que é fato e o que é opinião. Pessoal, o fato, ele acontece independente do que eu penso ou deixo de pensar. O fato, ele é real e pode ser comprovado. Agora, a opinião, ela é individual, ela é específica, ela é pessoal. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião. Então, para você achar a resposta dessa pergunta aqui, sobre qual frase, qual trecho expressa uma opinião, o que você vai fazer? Ou você tenta encontrar um trecho que tem alguma coisa referente à primeira pessoa do discurso, ou seja, ao eu. Se tiver a palavra eu, nós, nosso, me, ou algum verbo que combina com a primeira pessoa, pode ser a primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular, aí quer dizer que aquilo ali é uma opinião, porque a opinião é a expressão do eu, a expressão da individualidade, certo? Agora, outra forma de você identificar se um trecho tem uma opinião é buscando adjetivos, porque o adjetivo é uma coisa que vem do subconsciente, vem do subjetivo da pessoa. Então, se você olha uma roupa, por exemplo, você pode falar que a roupa é bonita, certo? Bonita é um adjetivo. Agora, outra pessoa pode olhar a mesma roupa e falar, nossa, que roupa feia. Feia é outro adjetivo. E tudo isso, então, significa quem tá certo? Quem falou que a roupa é bonita ou quem falou que a roupa é feia? Os dois, porque na verdade isso não é um fato, isso aí é uma opinião, certo? Então a opinião, ela vai vir carregada de adjetivos. Então vamos ler esses trechinhos aqui e vamos ver se algum deles tem ou uma expressão na primeira pessoa ou um adjetivo. Se tiver, a gente vai achar a nossa resposta sem ler o texto. Na letra A está dizendo assim, ó, o trecho que tem uma opinião sobre a cidadania seria esse aqui, ó. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Você está vendo alguma coisa relativa a eu? Tem a palavra eu aqui? Tem verbo na primeira pessoa aqui? Não tem. Então, o primeiro pré-requisito para ser opinião, essa aqui já não cumpriu. É o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Tem algum adjetivo aqui nessa frase? Alguma qualidade ou defeito? Também não tem. Então essa aqui, ó, a letra A, não é uma opinião, porque ela não tem indícios, marcas linguísticas de pessoalidade, marcas linguísticas da primeira pessoa e também não tem adjetivo. Na letra B é a mesma coisa, que ó, cidadania é poder votar em quem quiser. Isso aqui é um fato ou é uma opinião? Cidadania é poder votar em quem quiser. Isso é um dos significados da cidadania. Isso aqui independe da minha opinião, é um fato. Uma das marcas da cidadania é você poder votar em quem você quiser. Aqui não tem marca de pessoalidade, não tem primeira pessoa aqui. E aqui também não tem nenhum adjetivo. Então aqui não é opinião pessoal de ninguém não, isso aqui é um fato real, comprovado.
Depois tem esse outro trecho aqui, ó, revelam estágios de cidadania. Nesse trecho aqui tem alguma marca de primeira pessoa? Eu, nós, verbo na primeira pessoa? Não tem. Tem algum adjetivo, qualidade ou defeito? Também não tem. Então não pode ser a A, nem a B, nem a C, só pode ser a D então. Mas só para confirmar, pessoal, olha o que está escrito aqui na letra D. Foi uma conquista dura, ou seja, a cidadania, as pessoas conseguirem atingir, conseguirem ter direito à cidadania, foi uma conquista dura. Não, na minha opinião, não foi uma conquista dura não, foi uma conquista até fácil. Essa é a minha opinião. Você está entendendo que nessa frase aqui tem um adjetivo, esse adjetivo aqui, ó, dura, caracterizando a palavra conquista. Para a pessoa que escreveu essa frase, conquistar a cidadania foi uma coisa dura, uma coisa difícil de ser realizada. Pode ser que outras pessoas discordem e pensem que essa conquista da cidadania não foi tão difícil assim não. Foi fácil, né? Então, alguém pode discordar dessa frase aqui. Se alguém pode discordar disso aqui, quer dizer que não é um fato, quer dizer que é uma opinião. E marca linguística disso é a presença desse adjetivo aqui, ó, dura. Então, o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é a letra D. Foi uma conquista dura, certo? E a gente descobriu isso porque nessa frase tem um adjetivo. Vamos para o número 6 agora, pessoal. A finalidade principal do texto é... Então isso aqui, para responder essa pergunta aqui, você só tem que entender que gênero textual que é isso aqui. Se você descobrir qual que é esse gênero textual, você vai saber se ele serve para convencer, se ele serve para relatar, se ele serve para descrever ou informar. E aí, pessoal, já que você precisa saber qual que é o gênero textual, vamos procurar pistas linguísticas aqui, ó. Tá vendo essa referência bibliográfica aqui, ó? De onde que esse texto aqui saiu? Onde que ele foi encontrado? Aqui, ó. Disponível em Revista Super Interessante. Se você tem um conhecimento de mundo, você vai saber que essa revista Super Interessante, ela procura divulgar conhecimentos advindos das ciências. É uma revista de divulgação científica, só que com uma linguagem para leigos, para pessoas que não são cientistas. Então as pessoas lá, os cientistas fazem descobertas, e aí nessa revista são publicados artigos, textos, falando sobre essas descobertas, só que com uma linguagem que a gente, né, que é pessoa comum, consegue entender, sem todas aquelas palavras difíceis lá que são típicas das áreas das ciências. Então eles fazem essa divulgação científica com uma linguagem mais simplificada, mais fácil, mais acessível. Esses gêneros se chamam artigos de divulgação científica. Para que serve um artigo de divulgação científica? Ele não quer te convencer de nada, não. Independente de você acreditar ou você não acreditar, aquele texto, aquela informação vem de um estudo científico comprovado. Portanto, se você não acreditar, problema seu, mas que a verdade é. Então, ele não está tentando te convencer de uma opinião pessoal. Então, por isso que não pode ser a letra A. A gente já descobriu que isso aqui é um artigo de divulgação científica. E artigo de divulgação científica não serve para convencer nada, não. Vamos só ler um trechinho aqui do começo desse texto, para vocês se familiarizarem com o que está sendo dito aqui, ó. Dos 20 mil habitantes de Pompeia, só 2 escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Então isso aqui, pessoal, todo esse texto aqui está explicando para a gente, informando para a gente sobre o que aconteceu lá na cidade de Pompeia, que teve lá uma erupção vulcânica e exterminou a cidade. Isso aconteceu lá em 79 depois de Cristo. Então esse texto aqui, ó, não quer me convencer que isso aqui aconteceu de verdade, não, porque isso aqui aconteceu de verdade, é um fato. Isso aqui é um documento histórico, isso aqui é uma informação que é verídica, certo? Pode ser comprovada. Então, esse texto não quer me convencer sobre nada, não. Agora, na letra B, tá falando que esse texto quer me relatar alguma coisa. O objetivo dele é relatar alguma coisa. O que é relatar? Relatar é você contar um fato, uma coisa que aconteceu, uma coisa real que aconteceu, sem emitir opiniões pessoais. A sua obrigação é simplesmente contar o que aconteceu.
Então, o texto que é de relato, a única coisa que ele faz é contar o que aconteceu, contar os fatos, relatar os fatos. Igual numa notícia de jornal. A notícia de jornal não importa a opinião do William Bonner, não, entendeu? Ele vai simplesmente contar o que aconteceu, vai relatar a notícia. Esse texto aqui, ó, não tá dando opinião sobre nada, não. Ele só tá contando o que aconteceu lá em Pompeia, sem emitir opiniões a respeito. Então pode ser que essa letra B aqui esteja certa. Vou deixar ela assim por enquanto. Na letra C, tá falando aqui, ó, que o objetivo principal dele é descrever. Talvez aqui no interior do texto tenha algum trecho descritivo, contando como que era a cidade de Pompeia, contando como que era o vulcão Vesúvio, mas o objetivo principal não é simplesmente apresentar características, que seria a definição do que é descrever. Então pode ser que aqui tenha trechos descritivos, mas isso aí não é a função principal desse texto não, certo? E na letra D tá falando que o objetivo principal desse texto é informar. O que é informar? O nome já tá te falando, de passar uma informação. O que você vai fazer com essa informação? Você que decide, mas eu só vou te passar ela. Te passar a informação de uma forma clara, objetiva, acessível, para você conseguir entender e pronto. É isso que esse texto aqui tá falando. Contando pra gente o que aconteceu lá na cidade de Pompeia, de uma forma clara, objetiva e que a gente consiga entender, certo? Uai, dona, mas a senhora não falou que a revista super interessante é sobre fatos científicos, informações científicas? Não, pessoal, a arqueologia, a história são consideradas ciências também. Todas as áreas do conhecimento que produzem trabalhos acadêmicos, que tem profissionais que fazem pesquisas para trazer descobertas, são consideradas ciências. A matemática pode ser uma ciência, né? É considerada uma ciência, psicologia, história, geografia, tudo, até a linguística, nesse contexto aqui, é considerada uma ciência. É tudo aquilo que constrói conhecimento através de descoberta, certo? Então, esse texto aqui é da área de história, mas também é um texto científico, é um texto de divulgação científica, né? Que tem o objetivo de informar, passar uma informação de forma clara, objetiva, imparcial e acessível. Uai, dona, mas aí a letra B tá certa também, aí, porque relatar também é fazer isso aí que a senhora falou. Tá certo, pessoal. Eu acho que essa pergunta aqui, ela ficou dúbia, ela ficou mal formulada. Tanto a resposta da letra B quanto a resposta da letra D, relatar e informar, estão corretas, não podem ser eliminadas, não. Só que aí são as pegadinhas da prova do governo. Quando vierem aqui essas alternativas com a palavra relatar, relato, você deixa isso aqui reservado para textos jornalísticos. Se isso aqui fosse uma notícia de jornal ou uma reportagem, aí você marcaria que o objetivo, a finalidade desse texto seria relatar. Relatar texto jornalístico. Agora, se for um texto que traz conhecimento, praticamente um texto didático, que você encontraria num livro didático de história, assim, por exemplo, né? Podia ser de outra matéria também. Um texto que você encontraria não num jornal, mas sim num livro didático, aí a gente fala que são textos expositivos. E os textos expositivos servem para informar. Então a gente vai marcar a letra D, porque esse texto aqui não é jornalístico. Esse texto aqui, ele é didático, ele é, vamos dizer assim, científico, né? Então por isso a gente vai falar que ele é um texto expositivo, o objetivo dele é informar. Se isso aqui fosse uma notícia de jornal, que é outro gênero textual, ou fosse uma reportagem, aí a gente ia falar que o objetivo principal dele seria relatar, certo? Se for texto científico, texto didático, o objetivo dele é informar e não relatar. Vamos para a próxima que já está demorando demais, né não? A número 7 aqui para você fazer a análise dessa previsão do tempo aqui, ó. Ao observar o quadro da previsão de tempo para o final de semana, pode-se afirmar que no sábado haverá sol então você tem que interpretar essa figura aqui, ó, referente ao dia do sábado. Então no sábado aqui, ó, 3/10, tá falando aqui, ó, manhã, tarde, noite, aí tem uma temperatura aqui em vermelho e a outra em azul. O que tudo isso significa?
De manhã vai ter o quê? Tem nuvenzinhas e tem sol. Então é um sol assim parcialmente nublado, vamos dizer assim. À tarde do mesmo jeito, ó, vai ter sol, vai ter nuvens no céu, mas não tá falando nada de chuva. Na noite já tem uma nuvenzinha aqui mais carregada chovendo. Então, pessoal, de acordo com essas informações, qual dessas alternativas aqui que tá correta? Ó, a letra A, no sábado vai haver muitas nuvens durante o dia? Sim, tá certa essa parte. Períodos nublados com chuva a qualquer hora? Não, a chuva estava só na parte da noite. Por isso que não pode ser a letra A. Na letra B tá dizendo assim, ó, que no sábado vai ter algumas nuvens ao longo do dia, tá certo? Ó, vai ter nuvenzinha de manhã, nuvenzinha de tarde. E à noite ocorrem pancadas de chuva. Tá certo também, ó. À noite tá dizendo aqui que vai chover, então provavelmente é a letra B. Vamos eliminar as outras. Letra C. Tá dizendo aqui, ó, que vai ter no sábado muitas nuvens. Tá certo, vai ter muitas nuvens aqui de manhã e à tarde. E à noite não chove. À noite não chove. Mentira, tá dizendo que chove aqui, ó. E na letra D, tá falando que vai ter pancadas de chuva ao longo do dia. Já tá errado aqui, ó, porque a parte da chuva vai ser só à noite. Então, a resposta correta é essa aqui mesmo, tá bom? Nessa número 8 aqui, ó, vamos ler a pergunta primeiro. Com relação ao tema telenovela, se a gente comparar esses dois textos aqui, ó, o texto 1 e o texto 2, a gente chega a qual conclusão? Tá dizendo na letra A que nos dois textos, no texto 1 e no texto 2, encontram-se a mesma opinião. Na letra B, tá dizendo que no texto 1 compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos. Letra C. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. E na letra D, que está dizendo que no texto 2 a telenovela é considerada uma bobagem. Então vamos ver quais que são as opiniões desses dois textos aqui sobre as telenovelas. Na número 1 está dizendo o seguinte, ó, telenovelas empobrecem o país. Então aqui já é uma opinião negativa sobre as telenovelas, né? Já no texto 2, o título é Novela é Cultura. Aqui já está falando um ponto positivo da novela. Está falando que novela é cultura, né? Aqui está falando mal, o texto 1 fala mal, o texto 2 fala bem. O texto 1 está dizendo, parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias das 6, 7 ou 8 horas da noite é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Tá comparando as novelas com os filmes vagabundos, os filmes baratos americanos. Tá comparando então com filmes ruins e não com filmes bons. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Já no texto 2 está falando o seguinte, ó. Novela de televisão aliena, ou seja, deixa você meio abobado, sem se preocupar com o mundo real? A Maria Aparecida diz, claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Então ela está defendendo as novelas, né? Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Então, beleza, pessoal, vamos achar a resposta correta então. Comparando esses dois textos, os dois têm a mesma opinião? Não, porque um é contra, o outro é a favor. Então não é a letra A. Na letra B, no texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes? Não, comparou com os piores filmes. Letra C, no texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte? Acabei de mostrar isso para vocês, ó. Tá dizendo aqui, ó, que algumas dessas novelas são verdadeiras obras de arte. Então já vou até marcar aqui, ó, que é essa aqui mesmo. Só para eliminar a letra D, ó. No texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem? Não. No texto 2 está falando é bem da novela. O texto 1 que fala que novela é bobagem. Então, por isso que é a letra C mesmo, tá? Número 9. Número 9 também é uma pergunta que é para você comparar dois textos. Então, você tem o texto 1, As Borboletas, que é esse poema aqui do Vinícius de Moraes,
E depois você tem esse texto 2 aqui que se chama borboletas. Aí você pode ver, ó, que ele é uma espécie de ou é um verbete de enciclopédia, ou é um artigo de divulgação científica, mas o objetivo dele é explicar o que são borboletas, como é que elas são. Então tá explicando, descrevendo aqui as borboletas. As borboletas são insetos com 2 pares de asas, vive melhor em regiões tropicais pelo clima quente e alimento abundante, assim por diante. Então tá explicando aqui, ó, dando explicações sobre as borboletas. É um artigo de divulgação científica ou um verbete de enciclopédia. Então tá perguntando aqui, ó, esses textos falam sobre: letra A, preservação das borboletas. Letra B, hábitos das borboletas. Letra C, características das borboletas. E letra D, alimentação das borboletas. É para a gente identificar o que eles têm em comum. Então deixa eu começar a ler esse poema aqui, ó. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas tão bonitinhas e as pretas então, ó que escuridão. Aqui, ó, só lendo o primeiro texto já dá para eu eliminar várias respostas aqui, ó. Tá dizendo que os 2 textos, ó, esses textos falam sobre preservação das borboletas. Por acaso no texto 1, no poema, falou alguma coisa de preservar borboletas? De salvar as borboletas contra a ação dos que fazem mal para o meio ambiente? Falou nada disso, né? Então não pode ser a letra A, não. Na letra B, falam sobre os hábitos das borboletas, o que as borboletas costumam fazer. Aqui não falou nada de que borboleta faz, só falou que tem borboleta azul, branca, preta e não sei o que, não sei o que. Não falou nada sobre os hábitos delas. O que elas costumam fazer, como que elas se alimentam, como que elas fazem o acasalamento, falou nada disso. Na letra C, está falando que os 2 textos apresentam características das borboletas, características tipo cor, por exemplo, tipo o habitat, que esse texto aqui fala sobre o habitat. Então, ó, os 2 textos estão falando como é que são as borboletas, estão descrevendo as borboletas. Um com uma linguagem mais poética e o outro com uma linguagem científica, mas no final das contas os 2 estão explicando como é que são as borboletas. Então pode ser que seja a letra C. Vamos eliminar a letra D. Os 2 textos falam sobre a alimentação das borboletas. O poema, o texto 1, falou nada de alimentação de borboleta. Então não tem como ser essa letra D. Uai, se não é a A, nem a B, nem a D, só sobrou a letra C mesmo, né? Confirmando então que esses 2 textos estão apresentando características das borboletas. Bora, próxima. Pessoal, a correção tá demorando muito, é porque eu estou te dando explicações, mas quando você for fazer a prova do governo, você não vai demorar esse tanto não, porque eu tô só te ensinando como que você responde. Você lê primeiro as perguntas e as alternativas e depois você vai lá no texto direto procurar o que você tá querendo, certo? Aqui tá demorando é porque eu tô te explicando, a gente tá aí estudando, se preparando para essa prova, tá? Mas quando você for fazer a prova lá, você vai demorar, ó, rapidão. 20 minutos você tá com essa prova pronta. Número 10 agora. No último quadrinho desse texto, no trecho "se eu conseguir tirar ele daqui", a palavra destacada estabelece relação de... Então essa palavra aqui, ó, o se você tá prestando atenção na aula, né, aproveitando aqui essa conjunção se para fazer o meu exemplo e dar a minha explicação, se você tá prestando atenção nas aulas da sua professora, a essa altura do campeonato você já estudou conjunções. Talvez você tenha estudado orações coordenadas, orações subordinadas, e lá tem essa conjunção aqui. É essa matéria aqui, ó, a matéria das conjunções. Se você tiver prestado atenção nas aulas, não precisa nem de você ler a tirinha, não. Você já sabe que a palavra se é uma conjunção que passa a ideia de condição, certo? Agora, se você não sabe o que é conjunção, se você não prestou atenção na aula, você vai ter que ler o texto, aí vai ficar mais complicado para você, né? Mas é o seguinte, ó, o Cascão chega e fala: fiz um baita de um carrão só com sucata. Legal, Cascão. Uau, é enorme mesmo. E ele anda
se eu conseguir tirar ele daqui, ou seja, o robô de sucata aqui, ele vai andar, mas não sob qualquer circunstância. Tem uma condição, vai ter que acontecer uma coisa antes para o robô conseguir andar. O que vai ter que acontecer antes? Qual que é a condição para o robô conseguir andar? É o Cação conseguir tirar ele de dentro da casinha aqui, né? Que ele ficou muito grande e ficou preso na casinha. Então, pessoal, a gente subentende, a gente interpreta que o se passa ideia de condição. Agora, se você estudou, se você prestou atenção na aula, você já sabe, ó, bateu o olho aqui, ó, viu? Se é condição, passa ideia de condição. É uma conjunção condicional.